ministrar a palavra, hoje nós vamos deixar para celebrar a ceia no final. Tá? E os avisos é que hoje, eu não vou deixar para o final não, porque o final, eu separei uma música aqui, porque essa palavra de hoje falou muito no meu coração. Porque o que aconteceu com Davi é o que eu tenho buscado na minha vida. E eu creio que Deus vai falar também no seu coração. Por isso que eu estou deixando essa música para o final, para que você possa buscar a prática dessa palavra na sua vida a partir de hoje. Amém? Então, hoje, a abertura do nosso jejum começa hoje e vai até o dia 24. São 21 dias de jejum. Agora, o nosso jejum, o da igreja, é assim: é uma refeição por dia, ou de almoço, ou de jantar, a jantar. Agora, se a pessoa fala assim, eu não consigo fazer jejum dessa forma, então ela escolhe o que ela consegue fazer. De repente ela fala assim, eu vou tirar refrigerante. Não há problema. Eu só estou dizendo para você qual que é o que nós praticamos, mas também deixamos as pessoas com liberdade para fazer da maneira dela. Se ela falar assim, eu só consigo jejuar 2 horas por dia, amém. Agora, se ela falar assim, eu não consigo nem 30 minutos, nós estamos aceitando também, né? Agora, o que ela vai fazer? Ela está envolvida nesses 21 dias, pelo menos para orar. Entendeu, irmão? Às vezes não vai dar para você ficar vindo aqui, mas nós vamos ter orações aqui de segunda a sexta, sendo que na segunda é 18h30 até as 19h30. Agora, na quarta, na quinta, na terça, na quarta, na quinta, às 18 horas. E na sexta, a gente vai deixar às 21 horas. Porque é a hora que eu termino de dar a aula aqui, né? Então você, se não puder vir todos esses dias, escolha um desses dias, né? Agora, juntamente com esse momento nosso de oração, nós criamos um grupo aqui na igreja de jejum, até escrito lá, jejum da videira, mas é por quê? É para poder deixar os irmãos inteirados. Eu recebo uma mensagem, aí eu posso estar repassando para ele, desses 21 dias, para você estar... o grupo é só para você estar lembrando que você está no mover de 21 dias. Amém. Só de você estar no grupo e estar orando, você já está contribuindo com esse mover. Amém? Amém. Agora, existe um site, jejum21dias.com.br. Aí se você entrar lá no site, com 3 minutos você se inscreve. O pastor Luiz está administrando esse grupo, porque o alvo dele é chegar a 100 mil inscritos desse grupo. Então tem pessoas de todo o Brasil, tem pessoas do exterior que estão inscrevendo nesse grupo. E quem se inscrever nesse grupo vai receber notificações diárias com os horários da live. Então, todo dia vai ter uma live às 19 horas com o pastor Luiz a respeito do tema do jejum. Ao meio-dia vai ter uma live só de oração. E às 21 horas e 30 minutos, ou 21 horas, dependendo do caso, ele vai ter uma live com pessoas de outros ministérios para poder estar conversando com eles. Mas você cadastrando, você recebe a notificação. Mas às vezes tem pessoas que não vai cadastrar. Então esse grupo que eu criei da igreja, eu repasso para o grupo aquilo que eu recebo também desse grupo no qual eu estou falando para você, que eu estou participando. Então vão ser 21 dias e a gente não vai querer ficar te enchendo de mensagem. Então a gente vai procurar colocar só apenas essenciais. Amém, irmãos? Amém. Então o jejum, o tema do jejum é esse assim, fala assim comigo, 21 dias no divã da graça. Então o divã é um móvel que a gente não vê hoje muito nas casas, mas exatamente na área de psicologia eles usam para colocar a pessoa lá para fazer o descanso. Então seria uma espécie de sofá para descansar. Então quando fala no divã da graça, é para você descansar na graça de Deus. Mas junto com esse jejum, nós vamos estar também colocando algumas coisas a respeito do jejum da vinha de Minas Gerais. Esse jejum é promovido pela vinha nacional e internacional. Mas da vinha em Minas Gerais, pare de presumir. Então a gente vai estar colocando ali também algumas mensagens sobre essa questão de pare de presumir. Então o nosso jejum vai ter 2 aspectos. Para você parar de ficar presumindo as coisas e a respeito da ansiedade. Esse divã da graça são mensagens para como vencer a ansiedade. Amém? Então você vai ser cheio da palavra de Deus para poder estar aí tendo a ferramenta necessária para descansar
o poder de Deus. Amém. Amém? Amém. Então vamos orar para assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Para receber mais. Para receber a mais. tua palavra. A tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós sabemos que o Espírito Santo, ele fala conosco diretamente. Às vezes você não vai ouvir a voz dele, audível, mas você vê o seu espírito. De que maneira? Pela intuição. É algo que ele está te impulsionando por dentro. Porque Deus, ele não fala na nossa mente, ele fala no nosso espírito. Agora a nossa mente, entendendo o que ele falou do espírito, aí a minha vida vai caminhar dentro do propósito de Deus. Então lá em Romanos 12:2 fala que nós devemos ter a nossa mente renovada, a mudança de pensamento. Agora os meus pensamentos vão ser mudados quando eu recebo revelação de Deus no meu coração. Sem essa revelação no meu coração, eu não vou ter a minha mente mudada. Então Deus fala no nosso coração e a minha mente entende, aí ela é transformada pela palavra de Deus. Então Deus fala conosco através da sua palavra, e essa palavra escrita que você tem aí, mas Deus fala conosco também através do Espírito Santo de Deus. Então as duas maneiras de Deus falar conosco basicamente é através da palavra e através do Espírito. Agora Deus pode falar também de outras maneiras. Então Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através de visões, mas essas são maneiras extraordinárias. Mas Ele pode falar. Mas a maneira básica que você tem que procurar ouvir de Deus é pela palavra e pelo Espírito. Caso Ele resolva falar com você através de sonhos, em algum momento também Ele vai te dar a interpretação dele. Então você não precisa ficar preocupado com os sonhos. Se for de Deus, o próprio Deus encarrega de fazer o resto. Agora, as duas coisas nós precisamos estar sempre antenados. Eu quero receber da palavra de Deus e do seu Espírito. Se Ele quiser falar comigo de outras formas, eu estou aberto. Mas as duas que você tem que sempre colocar como prioridade: a palavra e o Espírito. Porque antigamente Deus falava pelos profetas, fala até hoje, mas Ele nos fala através do seu próprio Espírito que habita em nós. Então a melhor coisa na nossa vida é ser guiada pelo Espírito de Deus, para a gente tomar as direções corretas na nossa vida. Mas a palavra que nós queremos falar hoje é como eu posso me tornar um filho de Deus ou uma filha de Deus segundo o coração de Deus. Então todo aquele que aceitou Jesus como Salvador se tornou filho e filha de Deus. Você já recebe isso por herança. Agora, o que eu como filho e você como filho e filha de Deus precisa buscar como rei Davi? É ser achado por Deus como um homem segundo o seu coração. Então Davi foi chamado por Deus assim, um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos usar o Davi como referencial para que nós possamos entender o seguinte: por que Davi foi chamado por Deus um homem segundo o seu coração? Porque o que nós precisamos mais na nossa vida também é sermos chamados por Deus homens segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Amém. Todos são filhos quando creem em Jesus. Agora a humanidade toda é criatura de Deus. Não existe isso que todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas. Para se tornar filho de Deus, como diz lá João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Pronto, esse é o primeiro passo. Você se tornou filho de Deus. Você nasceu de novo. Agora nós vamos crescer. Crescer de que maneira? Agora eu quero ser um filho segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então veja bem, uma coisa é você conhecer Deus, que é importante. Mas uma coisa é nós sermos conhecidos por Ele. Como que eu posso ser conhecido por Deus? É quando Deus tem prazer em nós. Então Deus ama a todos, mas Deus tem mais prazer em alguns. É diferente. Então eu quero estar entre aqueles que Deus não apenas me ama, mas que Ele tenha prazer em mim. Da mesma maneira você também tem que ser assim: eu quero ser um crente que Deus tenha prazer em mim. Então você precisa entender que Deus ama a todos, mas Ele tem mais prazer em outros. Então eu quero estar nesse time. Eu quero que Deus tenha prazer comigo. Agora Deus tinha prazer com Davi, porque Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Amém? Então olha o que Paulo, lá em Atos capítulo 13, 22, diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Então eu não vou ler o capítulo todo. Paulo está fazendo referência que Deus tirou Saul e
colocou Davi no seu lugar. Também dando testemunho diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, não foram as pessoas que falaram que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus falou: eu achei Davi, filho de Jessé, que foi um homem segundo o meu coração. Agora, Davi não era perfeito não, Davi tinha seus defeitos. Mas independente dos defeitos de Davi, Deus viu nele um homem que tinha o coração do Senhor. Então ele era um homem segundo o coração de Deus. Então significa que Deus tinha prazer em Davi. Agora ele entrou no lugar de Saul. Mas na verdade, Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas antes de Saul perder o reinado, Deus já havia escolhido Davi para ser o substituto de Saul. Mas Davi não tomou o poder de Saul. Ele apenas foi escolhido por Samuel, mas ele ia ocupar o trono só depois da morte de Saul. Mas ele sabia que foi o escolhido por Deus. Porém, ele não foi um traidor. Pelo contrário, ele serviu a Saul durante toda a sua vida. Agora, Saul começou a ter inveja de Davi. Ele perseguiu Davi para matar. Mas Davi sabia que Saul era o escolhido de Deus naquele momento. Jamais levantou a mão contra Saul. Ele teve Saul nas suas mãos para ser morto. Mas ele falou: de maneira nenhuma eu vou tocar no ungido do Senhor. Então veja bem, ele era o escolhido por Deus para ser o substituto de Saul. Mas ele estava aguardando a hora certa de ocupar o trono. E ele só ocupou o trono quando Saul morreu. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, que você lendo o livro de Samuel, você vai ver o que aconteceu com Saul. Saul foi um rei escolhido por Deus? Foi, porque o povo queria ter um rei. Então Deus falou: então vocês vão ter um rei. Só que Saul, ele não valorizava a presença de Deus. Teve um certo momento lá que ele não podia fazer sacrifícios, e como Samuel estava demorando chegar, ele sacrificou animais, sendo que não era da alçada dele. Então naquele dia, Deus rasgou o trono dele e deu para Davi. Porém, ele continuou governando até o dia da sua morte, onde Davi ocupou o trono. Mas você observa que, se você for ler sobre a vida de Saul, ele não era segundo o coração de Deus. Por que ele não era segundo o coração de Deus? Porque ele não valorizava as coisas de Deus. Então você já começa a aprender com Davi que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava as coisas de Deus. Não era porque ele arrependia, não. Ele arrependia facilmente. Davi não tinha dificuldade de arrepender dos erros dele. Mas muitas pessoas também na época dele arrependiam como ele. Você vai encontrar na Bíblia várias pessoas que se arrependiam como Davi, mas nenhum foi chamado segundo o coração. Mas você vai ver também pessoas que adoravam a Deus, como Davi também adorava. Apesar que a adoração é importante, mas elas não foram chamadas segundo o coração de Deus. Então você está observando, o louvor é importante, a adoração na nossa vida é importante a Deus, mas Davi não foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele era um adorador. Ele não foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele, além de adorador, me deu um branco da palavra que eu ia falar aqui, vou falar depois, né? Então veja bem, arrependimento, eu havia falado antes. Então Davi, ele não foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele arrependia. Então quando Davi cometeu o pecado, ele não tinha dificuldade em arrepender, mas ele não foi chamado o homem segundo o coração de Deus por causa disso. Então nós precisamos, na palavra de hoje, descobrir, por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então quando eu estava meditando essa palavra, o que ela falou muito no meu coração, porque graças a Deus é o que eu estou achando mais importante na minha vida, isso aí. O meu netinho vai fazer 12 anos. Muitos às vezes se preocupam em orar pelos filhos, pelos netos, pelas profissões deles. E não é errado, não, tem que orar para o futuro deles mesmo, o que eles vão fazer na vida, profissional, com quem eles vão casar. Isso é bom, mas no meu coração, a oração que eu faço por eles todos os dias, tanto filhos quanto netos, que sejam pessoas apaixonadas pelo Senhor. Amém. Porque se forem pessoas apaixonadas pelo Senhor, amar a presença de Deus, as outras coisas vão se alinhando.
profissão vai alinhar, né? Com quem eles vão casar no futuro vai alinhar. Essas coisas são boas, orar pelos filhos. Mas, graças a Deus, Ele colocou no meu coração orar pelos meus netos e filhos, incluo também as notas também no pacote, né? É que sejam pessoas apaixonadas pelo Senhor. Então você vai ver que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, é porque tinha algo na vida dele relacionado com a presença de Deus. Agora, o que havia de especial nele? Né? Interessante que ele não era rei, não. Quando ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas Deus já tinha analisado a vida de Davi antes de ser rei. Então vou dar um exemplo para você. Ó. Davi, ele cuidava do rebanho do pai dele. Quando o povo de Israel saiu para guerrear contra os filisteus, Davi não foi chamado. Por que ele não foi chamado? Ele devia ser um jovem de 17 anos. Essa é a idade dele, isso aí. Então ele era novinho, não ia chamar ele para a guerra. Mas os seus irmãos fortes foram para a batalha. Mas Davi cuidava do rebanho. Mas um certo dia, o pai dele mandou ver como os filhos estavam passando no campo de batalha e, como um bom mineiro, levou queijo, né? Eu estou falando que ele é bom mineiro, né? É exatamente porque gostava de queijo, né? E mineiro gosta de queijo. Mas se você for história, levou queijo, né? Agora eu só quero abrir um parênteses para você o seguinte: você não encontra no livro de história, você só vem falar no livro de história que veio para o Brasil escravos. Mas eu quero dizer para você que judeus também vieram para o Brasil fugindo da perseguição da Europa, né? Inclusive o nome Brasil passou para CS, mas na linguagem internacional é com Z. Brasil é com Z. Interessante que, se você for lá em Israel, quando eles falam brasileiro, eles falam Barzilai. O que brasileiro tem a ver com Barzilai? Barzilai foi um grande amigo de Davi. E Barzilai foi um dos judeus que vieram para o Brasil encontrar abrigo aqui. E essa madeira para o Brasil era esse Barzilai que comercializava ela. Então, essa história não é contada nos livros, né? Mas para o judeu, brasileiro é um amigo de Israel. Está entendendo? Então, se você é amigo de Israel, você pode estar certo. Deus tem promessa para aquele país. Países amigos também serão beneficiados. Então, essa história que não está nos livros de história. Mas não veio para cá só escravo, não. Vieram pessoas, judeus, com tradição na crença em Deus, que abençoaram o país. Amém? Amém. Então, é só abrindo um parênteses aí, né? Então, Davi, o que aconteceu? Ele foi lá. Ele foi lá. Quando ele chegou na batalha, ele viu lá o filisteu, não é isso? Desafiando toda a nação. Mas os irmãos dele, que eram guerreiros, ninguém teve coragem de enfrentar o filisteu. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o pai de Davi mandou Davi. Mas isso tem coisa profética. Davi está apontando para Jesus, que é o filho. Não está escrito isso. É como o pai está mandando o filho para vencer o gigante. E Golias aponta para Satanás. Da mesma coisa que Jessé mandou Davi, aponta para Deus mandar o filho para vencer o Golias, que tipifica Satanás. Então, chegando lá, o que Davi falou? Quem é esse filisteu para poder afrontar o Deus vivo? Mas o irmão dele, Eliabe, falou o seguinte: o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Ainda menosprezou o número de ovelhas que ele tinha. Mas aí Davi foi mais adiante, né? O que vai ganhar? Ele era interesseiro, ele buscou recompensa. Aquele que enfrentasse e ganhasse a batalha, a família seria isenta de impostos e casaria com a filha do rei. Então Davi achou interessante. Além de ele enfrentar, ele seria recompensado. Então ele procurou recompensa? Sim. Mas eu quero dizer para você que lá no livro de Hebreus capítulo 11 fala que nós devemos também crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Você não está buscando a Deus por interesse, por amor. Mas você tem que entender o seguinte: eu busco a Deus, mas eu vou ter recompensa que eu estou buscando. Agora, você saiu da sua casa e veio aqui. Você tem que vir com esse coração: eu estou vindo, eu vou ser recompensado por Deus, porque eu estou aqui. Você busca por amor, mas você tem que ter essa expectativa que é recompensado pelo Senhor, né? Porque ele está buscando a presença dele. Amém, irmãos? Então, concluindo a história de Davi, Davi enfrentou lá o gigante que matou. Mas Davi falou o seguinte: você venha a mim com espadas, é isso? Mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos.
E ele matou o gigante, atirou uma pedrinha na testa dele, que ninguém acerta uma pedra na testa com um capacete e acertar exatamente no meio. Tem que ser muito bom de pontaria para fazer isso. Mas é lógico que é o Espírito de Deus que moveu e ele acertou. Depois ele pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele, né? Mas a vitória veio do Senhor. Mas Davi foi um instrumento, porque ele acreditava no Deus a quem ele servia. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não adquiriu uma posição primeiro de rei. Cuidando das ovelhas, ele já amava a presença de Deus. Ele é um dos maiores compositores do livro de Salmos. Existem outras pessoas que comporam Salmos, mas Davi foi o que mais compôs. Então você imagina Davi cuidando daquelas ovelhas, com certeza ele meditava na natureza e com certeza ele invocava o nome do Senhor. Então você vê que ele era um rapaz que desde cedo ele já amava a presença de Deus. É isso que era especial nele, ele amava a presença de Deus. Mas quando eu dei o exemplo lá do meu netinho, né, o que eu achei bacana aqui é que eu vi ele chegando. Ele é jovem, né? Não quer dizer que é oração de joelho que é o mais importante para Deus, mas é a atitude da pessoa de buscar a presença de Deus. Parabéns, meu. É isso mesmo, vai longe, hein? Porque o meu netinho está com 12 anos, vai batizar no final do ano, né? Ele está querendo batizar aqui. Eu falo, por que você não batiza? Quer batizar aqui, né? Mas acontece o seguinte, mas o que eu falo para ele todo dia, leia sua Bíblia. Para quê? Para já ter familiaridade com as coisas de Deus, né? Então ele já saiu do livro de Romanos, né? Já saiu, né? Mas acredito que deu uma paradinha. E essa semana eu falei para ele assim, leia Romanos 5,17, né? E passe a colocar uma música aí para você no seu quarto. Porque quando você coloca uma música de adoração a Deus no seu quarto, antes de dormir, você está trazendo presença manifesta de Deus. Pode ser só uma música. Começa a colocar isso na sua vida, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a presença de Deus. Deus já está presente em nós. Mas quando eu falo amar a presença de Deus, é a manifestação da presença de Deus. Ele já está dentro de você. É você tirar momentos para poder curtir essa presença de Deus na sua vida. Amém? Então você faz isso com a leitura da palavra, você faz isso com a oração, mas o louvor também é muito importante, porque você está ali aquele momento seu com Deus. Faça isso todos os dias na sua vida, e você vai ser também classificado como homem ou mulher segundo o coração de Deus. Amém? Outra coisa que eu quero destacar aqui, está lá em 1 Samuel 13, 14, a palavra de Deus diz assim, já agora não subsistirá o teu reino. É Deus falando, né, que ia tirar o reino de Saul. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, conclusão, Saul não valorizava as coisas de Deus, por isso o trono foi rasgado dele e foi dado para um que valorizava. Então Davi foi escolhido para ser o príncipe de Deus. Amém? Amém. Então todos nós estamos debaixo do favor de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Mas nós precisamos estar também naquela lista daqueles que dão prazer. Fala assim, eu quero ser um filho que dá prazer a Deus. Então é esse filho que Deus quer que nós sejamos, que dê prazer a Ele. 1 Crônicas 28, versículo 4. Aí é Davi falando, olha, o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que certamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Então Davi nunca achava que era melhor do que seus irmãos. Ele apenas valorizava que Deus se agradou dele. Interessante que quando Samuel foi na casa de Jessé para ver qual dos filhos que Deus havia escolhido, mas Saul ainda era rei. Mas ele não podia falar, eu vou lá na casa de Jessé escolher um rei, porque seria morto se ele falasse isso, né? Então apenas ele falou o seguinte, se alguém te perguntar o que você vai fazer, eu estou lá fazendo um sacrifício. Ele fez mesmo, ele não mentiu não.
Ele só não falou a outra coisa que ele ia falar. Prudência. Eu vou lá fazer o sacrifício. Aí perguntou de Jessé, cadê seus filhos? Aí Jessé começou a colocar os mais fortes, né? Mas nenhum daqueles ali Deus havia escolhido. Quer dizer, nem o pai acreditava no próprio Davi, porque não mandou chamar. Samuel é que falou, mas não tem outro não. Aí que eles lembraram, tem 5. Aí foram mandar chamar Davi. Devia estar na faixa de 17 anos. Aí quando Samuel bateu o olho dele, viu, é esse aí que eu escolhi, né? Então Davi tinha essa convicção, que ele era uma pessoa que Deus se agradou dele. Então nós temos essa convicção também, que Deus se agrada de nós. Agora eu não são a todos, mas eu quero estar entre aqueles que Deus tenha prazer em mim. É aquilo que nós vamos ver agora. Então, por que Deus tinha prazer em Davi? Fala assim, porque Davi fazia a presença de Deus o centro da sua vida. Então, quem é o centro da nossa vida? É Cristo. Então, você tem que fazer a coisa mais importante da sua vida, que seja a presença. Olha, tem um livro escrito, eu não sei se é o autor, o título do livro é A Presença. Então o autor conta as experiências da vida dele, tudo que Deus fez desde a adolescência, quando ele era um menino muito doente, até se tornar um grande pregador. Então ele conta da presença de Deus na vida dele. Então ele escreveu esse livro, A Presença, para dizer, porque ele mais amava era a presença de Deus, né? Então eu não estou dizendo que Deus não está presente em você. Quando você aceitou Jesus, Deus está presente em nós. Mas eu estou dizendo é valorizar essa presença. Entendeu? Como que eu valorizo essa presença? É buscando constantemente. Eu estou passando necessidade, eu busco quem? A presença. É o seu coração estar em sintonia com Deus 24 horas. Então quando vem alguma dificuldade na sua vida, a primeira pessoa que você lembra é de quem? Cristo. E por quê? Porque Ele se faz presente na sua vida. Quando você está passando por dificuldade, você não reclama, você lembra do Cristo que habita em você. Então quando você tem essa presença, a coisa mais valorizada na sua vida, então você vai sempre clamar por Ele em toda e qualquer situação. Veja bem, irmãos. Então a preocupação de Davi com duas coisas. Fala assim, com a casa de Deus e com a arca da aliança. Agora eu vou trazer para os nossos dias. A casa de Deus hoje é a igreja. Agora, a casa de Deus na época de Davi era o tabernáculo de Moisés. Aquilo ali era a casa de Deus. Depois veio Salomão e construiu o templo. Então a casa de Deus era o templo. Agora no Novo Testamento, o que Davi chama de casa de Deus, você hoje chama de igreja. Não é esse local que mais. Então você tem que entender que a casa de Deus é a igreja. Então traduzindo para nós aqui, se Davi amava a casa de Deus, então significa que eu tenho que amar a igreja. Davi valorizava a casa de Deus, então eu tenho que valorizar a igreja. Ele foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele amava essas duas coisas. Ele amava a casa de Deus, onde Deus habitava, mas ele amava também a arca da aliança. Essas duas coisas. Então como que era isso? Então tinha o tabernáculo, que ainda não tinha feito o templo. Então imagina aqui um tabernáculo. Do lado de fora ali é onde faziam os sacrifícios pelos pecados. Aqui era o santuário, ninguém podia entrar aqui, só os sacerdotes. Mas aqui atrás, aqui nessa parede, aqui no lugar da parede era uma cortina. Mas ali dentro ficava a arca. A arca era a presença de Deus. Mas ninguém podia entrar ali. Ali só poderia entrar ali o sumo sacerdote uma vez por ano, na festa chamada Yom Kippur, que é o perdão nacional. Então se o sumo sacerdote entrasse lá e não morresse lá dentro, é porque Deus aprovou a vida dele. Então a nação seria abençoada o ano todo. Mas ele podia entrar lá somente uma vez por ano. Agora o sacerdote transitava aqui normal, e o povo lá fora, porque o povo não podia entrar aqui, porque lá fora estava o sacrifício. Agora o que aconteceu, gente? Aconteceu que quando Jesus veio, no dia da morte dele, o que aconteceu lá no templo? O véu se rasgou de alto a baixo, para dizer que a arca saiu de dentro.
Então hoje a presença de Deus não está lá atrás, ela habita dentro de nós. Então essa arca de Deus aqui, ela se refere à presença de Deus. Então ela representa o próprio Cristo. Então quando fala que você ama a casa de Deus, você ama a igreja. Quando você ama a arca da aliança, você está amando a presença manifesta de Deus. Então nós estamos reunidos aqui, é muito bom estar reunido aqui. Você vai ver os irmãos, mas antes dos irmãos é a presença dele que é a mais importante nas nossas reuniões. Porque se você sai da sua casa e vem aqui, mas não valoriza a presença, você não vai ser considerado segundo o coração de Deus. Você só será considerado segundo o coração de Deus se você amar a casa de Deus, que é a igreja, e amar a sua presença. Agora eu vou falar para você, existem pregadores na internet desvalorizando a igreja, colocando agora que a igreja não é mais importante. Tem pregadores aí na internet falando isso. Eu não vou falar na internet não, vou falar com uma pessoa que eu encontrei há uns dias atrás aí, uma pessoa que tem mais de 80 anos, é uma pessoa, não vou dar muito detalhe, não vai saber quem que eu estou falando, né? A pessoa já foi plantador de igreja, mas virou para mim que nessa pandemia descobriu que não tem muita importância indo nas reuniões, sabe por quê? É tudo social. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia chama a igreja como o corpo de Cristo. Então a casa de Deus hoje é a igreja. Então se a casa de Deus para Davi foi muito valorizada, e a arca da aliança que é a presença dele, e ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, é porque ele amava essas duas coisas. Então coloca no seu coraçãozinho, eu quero amar a igreja do Senhor, mas quero também amar a manifestação da sua presença. É você entrar lá no seu quarto e falar, eu quero é a presença, né? Os 8 dias que eu fiquei com a minha esposa lá no hospital, foi o que mais Deus falou no meu coração, o que é? Amar a presença. Então o que eu fazia? Tinha que estar acordando de vez em quando mesmo, né? Colocava umas músicas de adoração a Deus. Mas aí o ambiente trazia a glória de Deus. Porque você está valorizando lá. Reuniões, valoriza a presença de Deus. Lá dentro da sua casa, valoriza a presença de Deus. Observe o seguinte, quando Deus, junto com 2 anjos, foi visitar Abraão, ele conversou com Abraão. Mas quando foi lá em Sodoma, para anunciar para Ló sair de lá, o Senhor não foi junto, só mandou os 2 anjos. Mas na casa de Abraão ele foi pessoalmente. Então significa o quê? Deus tinha espaço na casa de Abraão, mas não tinha espaço na casa de Ló, porque ele percebia que Ló não valorizava tanto a presença quanto Abraão. Amém? Então você vai ter manifestação de Deus na sua vida quando você amar a presença dele. Amém? Aí continue fazendo isso, hein? Vai longe, hein? Amém? Porque Deus quer nos usar desde criancinhas, porque se você é um jovem poderoso nas mãos de Deus, que adulto você não vai ser? Agora, Deus tem um mover para fazer com os jovens, mas nós, eles falam amém, mas nós que não somos mais jovens, eles vão depender de nós para ter o suporte. Amém? E não adianta também jovem falar assim, eu vou orar e as pessoas vão ser curadas. Nós também estamos nessa, né, Fabrício? Amém. Você não, meu filho, eu estou junto, né? Amém? Esse grande mover que Deus vai trazer nesse mundo aí. Então Davi, quando ele escreveu o Salmo 132, ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Saul. Então ele estava lá como fugitivo, mas ao invés de ele ficar reclamando da vida, ele compôs um salmo de adoração a Deus. Agora você sabe quem é que procurou Davi? Quando Davi estava fugindo de Saul? Endividados, pessoas amarguradas de espírito. Esse tipo de pessoa foi atrás de Davi. Mas quando eles chegavam perto de Davi e viam que Davi amava a presença do Senhor, eles se tornaram matadores de gigantes. Chegaram amargurados e se tornaram matadores de gigantes, porque aprendeu com Davi a buscar a presença de Deus no meio das batalhas. Amém? Olha o que Davi falou no Salmo 132, de 1 a 5. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações.
de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que me repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então o que Davi falou? Mesmo sendo fugitivo, enquanto muitas pessoas pensam nelas mesmas, o que Davi estava preocupado? Eu preciso edificar uma casa para Deus. Como diz Filipenses capítulo 2, 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, você vai ser uma pessoa segundo o coração de Deus quando você não está buscando o que é próprio, mas aquilo que é do Senhor Jesus. Então, nós precisamos conhecer o quê? Aquilo que vai no coração de Deus, aquilo que vai na mente de Deus. Eu conhecendo o que vai no coração de Deus, é aquilo ali que vai me tornar uma pessoa segundo o coração. Então, veja bem, no coração de Davi, falou: eu quero fazer uma casa para Deus. Agora, eu vou dizer para você, ninguém falou para Davi fazer uma casa para Deus. Ele tinha lá o tabernáculo de Moisés, né? Que era uma réplica do templo que seria feito. Mas não tinha lá o templo feito. Mas o que Davi falou? Eu moro num palácio. E Deus não tem um lugar digno para morar. Então ele falou: eu quero construir uma casa para Deus. Mas interessante, Lúcia, que ninguém falou para Davi construir uma casa para Deus, que era o templo. Veja bem, é porque ele tinha um coração para Deus. Então ele amava tanto a presença de Deus, que no coração dele nasceu o desejo de fazer uma casa para Deus. Porque ele morava em palácio, mas não via a construção de Deus, que ele achava muito simples apenas. Mas aí Deus manda o profeta Natan conversar com ele, né? 1 Crônicas capítulo 17, versículos de 1 a 12, está aí o diálogo. Vai lá conversar com ele. Então Deus viu que estava no coração de Davi, mas Deus não falou diretamente: faça uma casa para mim. Significa que o que Davi propôs fazer no coração, Deus aprovou. Prova disso, que ele falou para Davi: você não vai poder fazer casa para mim, porque você derramou muito sangue, não é? Nas guerras. Mas o seu filho que vai levantar do seu lugar vai fazer casa para mim. Aí quando Salomão ocupou o lugar de Davi, Salomão não teve problemas com guerra nenhuma, porque Davi conquistou tudo. Então Salomão, que significa paz, ele teve um governo de paz, ele descansou, ele construiu aquele grande templo, né, que é chamado Casa de Deus no Velho Testamento. Mas Davi não fez, mas Deus fez com que seu filho fizesse. Então abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos de 1 a 12. Crônicas 17, 1 a 12, assim. Deus faz uma aliança com Davi. Sucedeu que, habitando Davi na sua própria casa, disse ao profeta Natan: eis que moro em casa de servos, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então a arca não é a presença de Deus? Se acha numa tenda. Então eu quero fazer uma casa digna para Deus e um local especial para colocar a arca, que é a sua presença. Então ele foi falar com o profeta Natan, né? Então Natan disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração. Não estava na mente, estava onde? No coração. Sabe por quê? Como ele tinha o coração para Deus, ele sabia aquilo que estava no coração de Deus. Então, da mesma maneira, quando nós somos pessoas segundo o coração de Deus, nós conseguimos perceber também aquilo que está no coração de Deus, sem ser falado para nós. Mas para isso eu preciso ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Então veja bem: porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes,
a quem mandei apacentar o povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de certo? Então o que Deus está falando? Eu nunca pedi ninguém para edificar uma casa. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Interessante que Davi não colocou no coração fazer uma casa para Deus. Aí Deus falou para o profeta: volta lá, eu vou te dar uma mensagem para você falar com Davi. Olha o que Deus falou para Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da manada de detrás das ovelhas, mostrando para ele: você veio do lugar cito, te fiz príncipe, né, sobre o meu povo de Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, prepararei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes. Desde o dia que mandei, houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Olha para você ver. Ele não teve no coração edificar uma casa para Deus? Agora Deus se agradou tanto do coração dele, falou: Natan, vai lá e fala para ele que eu vou edificar uma casa para ele. Quer dizer, Davi falou: vou edificar uma casa para Deus. Mas como Deus, como o obreiro falou: Deus não fica devendo nada para ninguém, vai lá que eu vou edificar uma casa para ele. Amém? Aí então Natan foi falar e falou assim: e há de ser, quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, conforme toda visão, assim falou Natan a Davi. Então veja bem, Davi falou: vou fazer uma casa para Deus. Agora Deus falou para ele: o teu reino será para sempre. Mas preste bem atenção, todos os sucessores de Davi morreram. Salomão morreu, mas Deus falou que o reinado de Davi é para sempre. Pois é, mas quando Deus falou isso para Davi, nem Davi imaginava o que Deus está falando. Deus estava profetizando que seria levantado um da nação de Judá, que é o Senhor Jesus, que é o Rei eterno. Amém. Davi nem sabia disso, mas o que Deus estava prometendo? De você vai sair um que será o Rei para sempre. Estava falando de Jesus. Jesus veio da tribo de Judá. Agora, se você for olhar Israel lá, se tivesse algum descendente de Davi lá, com certeza seria levantado rei. Mas se eles pesquisarem lá, eles não vão achar descendente de Davi lá na nação de Israel hoje. Eles só vão achar o descendente de Davi agora nas escrituras sagradas, que é o Senhor Jesus. Não é isso que está lá no livro de Apocalipse? Rei dos reis e Senhor dos senhores? Então Jesus, ele é rei dos reis, mas ele um dia virá para reinar nessa terra 1000 anos, para mostrar para Satanás o verdadeiro rei chegou. Ele já é o rei do universo, mas o mundo vai experimentar o verdadeiro rei, para cumprir a profecia. O verdadeiro rei chegou, e nós também com ele. Então você que está sentado aí, aos olhos das autoridades do mundo, talvez você não é ninguém. Pois é você que vai reinar com Cristo nesse dia. Amém. Então tem um autor que já morreu há muitos anos. Você viu, esse povozinho, né? Quer dizer, eles chamam o povo de Deus como povo, mas é nós que vamos mandar no mundo durante todos. Amém? Porque Jesus vai reinar com a sua igreja, e todas as nações que estiverem aqui têm que obedecer bonitinho do jeito que a ordem foi dada lá em Jerusalém. Não tem esse negócio de dar pitaco, não. Jesus falou que é assim e é assim. Se você não fizer assim, você não vai ter paz. As nações que obedecerem tudo terão paz. Então o Senhor virá um dia para mostrar para Satanás que a igreja tomou das mãos dele o governo que ele tinha no mundo. Então a igreja vai governar com Jesus para mostrar para Satanás: você foi ideia, ele vai ficar amarrado 1000 anos, e depois ele vai ser solto para ir embora para o lago de fogo, e nós vamos começar o céu com o Senhor. Onde será o céu? Eu não estou preocupado se o céu é lá em cima onde for. O céu é a importância, é a presença de Deus. Amém? Amém. Agora uma coisa que eu quero falar para você, você que é tão simples hoje,
Mas no dia que Jesus voltar, que é o Rei Eterno, você vai se transformar num verdadeiro X-Men. Isso que é filme aí, tá? Isso é uma realidade. Quando Jesus voltar, você vai fazer o que você quiser. Atravessa a parede, viaja nessa galáxia, se você quiser. Ele nos dará um pouco de quer dizer, tudo isso que um dia nós abrimos a boca e falamos que eu recebo Jesus como meu Salvador. Então o Senhor, Ele é o Rei Eterno. Então o que Ele prometeu para Davi é o seguinte: Ele prometeu para Davi o seguinte: o seu reino nunca terá fim. Agora, irmãos, olha como que Deus faz as coisas. Se você for ver a genealogia de Jesus, você vai ver que dentro da genealogia de Jesus apareceu uma mulher que não era judia, Raabe, a prostituta. Mas ela creu no Deus de Israel. O que ela fez? Ela casou com um judeu, e através dela, se você for ver a história de Raabe, você vai ver os descendentes, chega em Jessé, e Jessé chega em Davi, e Jesus veio de Davi. Quer dizer, uma mulher que não era da linhagem de Israel, mas porque se casou com um judeu, se converteu ao judaísmo, né, fez parte da linhagem de Jesus. Amém, irmãos? Quer dizer, ela nunca imaginava uma coisa dessa. Para ela, só de não ter morrido em Jericó, já era um prêmio. Mas Deus recompensou fazendo parte da genealogia. Mas então o que nós podemos destacar aqui é que Davi colocava Deus como uma coisa central na sua vida. Então ele queria duas coisas: ele queria construir a casa de Deus, que era o templo, mas lá na casa de Deus ele queria construir um lugar bem especial para colocar a arca, que é a presença de Deus. Amém, irmãos? Então valoriza essas duas coisas: valoriza a igreja do Senhor e valoriza a presença. É você, o que eu amo mais é a presença. Então em qualquer lugar que você for, o que eu quero é a presença, né? Se você vai lá no clube para nadar, você fala, eu quero é a presença. Você vai em qualquer lugar para lazer, você fala, eu quero é a presença. Então não importa onde você for, você fala, eu valorizo é a presença de Deus. É ela que eu quero sempre que manifesta na minha vida. Eu não estou dizendo que ela não está em você, ela já está. O que eu estou querendo dizer é perceber a manifestação. Amém? Nós temos aprendido, conforme lá em 1 João 4, que o amor lança fora todo o medo. Amar a Deus é muito importante, não é isso? E nós devemos amar a Deus mesmo. Agora, nós precisamos também crer que nós somos amados por Deus. Porque quando eu creio que eu sou amado por Deus, o meu amor por Ele também vai aumentar. Então, eu estou interessado no amor de Deus? Eu estou sim. Mas nós precisamos fazer o seguinte: eu estou mais interessado em que Ele tenha prazer em mim. Além de eu amar o Senhor e crer que Ele me ama, mas agora eu quero que Ele tenha prazer, né? Então, a pessoa ao seu lado vai perguntar, você vai perguntar, ela vai te responder, só pergunta para ela: você quer que Deus tenha prazer em você? Todos vão responder que sim, né? Só se é louco você falar que não quer isso, né? Mas a condição é essa, né? É amar a presença e amar a arca. Nós estamos na lista daqueles que Deus tem prazer. Mas olha bem, você não consegue ir de uma noite por dia, não. Entendeu? Quando eu li a minha Bíblia pela primeira vez, eu comecei a ler minha Bíblia aos 12 anos. Mas eu tenho certeza que eu gastei mais de ano para ler. Gastei tanto tempo que eu escrevi. Nem existe mais, não. Imprensa Bíblica Brasileira. Né? Você nem sabe o que é isso, não. Né? Mas eu resolvi escrever para lá para falar para eles: ó, eu li minha Bíblia toda. Aí eles acreditaram em mim e mandaram para mim um certificado de conclusão da leitura bíblica. A minha tristeza é que eu não sei, mas nem ele existe, né? Para guardar de recordação. Por isso que eu insisto com o meu netinho. Eu queria que ele terminasse de ler a Bíblia aos 12 anos, mas não consegue, não. Ele vai fazer em dezembro 12 anos, né? Porque foi a idade que eu comecei. Não deu para cumprir dele, não. Às vezes pode cumprir no próximo que virá, né? Veja bem. Mas então, é porque eu percebi o seguinte: que graças a Deus, né? Porque muitas pessoas falam assim: eu tenho que provar o mundo. Que provar o mundo? O que? É melhor não provar. Né? Porque a pessoa, para que eu vou provar as coisas do mundo se eu já sei que o sujeito que está provando ela não está dando bem? Ele já está mostrando para mim que as coisas do mundo não são boas. Por que eu vou experimentar? Feliz é você que me experimenta. Né?
Porque muita gente fala assim, a história mais brilhante é daquele que experimentou as coisas do mundo. A história mais brilhante é você que nunca precisou disso. Né? Então, graças a Deus, eu nasci no lar evangélico, né? A igreja batista que existe aqui hoje, nasceu lá dentro da minha casa, né? Eu vim para a Higienocópolis e falar, por que eu não abri a batista? Por que eu não estou lá? Eu não estou lá porque Deus mandou abrir a da videira. Simplesmente assim. A minha mãe já abriu a batista, já está de bom tamanho. E se ela estivesse na batista, ela não estaria lá, estou trazendo ela para cá, nem ia amarrar. Assim mesmo, falei, mãe, onde um filho seu é pastor, né? Que a senhora vai deixar ele lá. Eu levei mais de 3 anos para trazer minha irmã, mas ela veio. Né? Agora tem uma outra que corre, mas não vem. Né? Essa eu nem falo nada com ela não, que ela foge mesmo. Né? Então, Davi fala assim, Davi amou a casa de Deus. Mas também Davi amou a arca. A arca fala da presença de Deus. Amém, irmãos? Então guarde essa palavra no seu coração. Valorize a igreja. A igreja não é coisa qualquer nesse mundo. A igreja é o corpo de Cristo. Porque o mundo é abençoado por causa da igreja. Né? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, por que a grande tribulação ainda não chegou? Eles estão assim olhando, né? E aí, o que eles vão me responder? Eu vou dizer para você o seguinte, a grande tribulação, ela só virá no mundo o dia que a igreja for arrebatada. O dia que a igreja for embora, o diabo vai poder agir nesse mundo aí durante 7 anos, principalmente 3 anos e meio, com liberdade total. Mas quem pega o diabo e agir com liberdade total? Eu e você. Aí você fala, mas toda igreja vai ser arrebatada? Não. Quem vai ser? Com certeza, se você for segundo o coração de Deus, você vai ficar na grande tribulação, você vai embora. Eu quero estar entre os que vão embora. Amém, irmão? Mas tem alguns que vão ficar, e eu não quero estar entre os que vão ficar. Né? Porque a grande tribulação é o homem do diabo perseguindo cristãos e judeus. Mas a Bíblia fala que é você e eu que detemos a manifestação desse anticristo. Né? Agora, o dia que nós somos embora, ele vai ter liberdade para agir. Então você observa que quem abençoa o mundo é a igreja. Se está faltando água na terra, a igreja ora, Deus manda chuva. Mas só que Deus abençoa o seu vizinho, que ele vai mandar chuva só no seu quintal. Então todo mundo é abençoado. Então o mundo é abençoado por causa da igreja. Eles não valorizam a igreja, mas Deus atua no mundo por causa da sua casa. E a sua casa é a igreja. É a igreja que traz os céus até a terra. Então ela não é qualquer coisa. Ela é composta por pessoas simples, mas pessoas que foram resgatadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus. Agora você imagina uma igreja onde todos, Deus olha e fala assim, eu tenho prazer naquele povo. É Deus olhar para a igreja e falar, eu agrado daquela igreja. Agora por que ele agrada? Porque ama a minha casa e ama a minha presença. Então quando eu falo casa, eu não estou falando do local físico, eu estou falando da igreja. Então quando você vem aqui no culto, você está mostrando para Deus que você está valorizando a igreja. Esse negócio de ficar na internet não vai nessa onda, não. Nada substitui a presença da pessoa. Nada. Lá é bom para quem não é crente e tem que ouvir. Mas o crente tem que estar junto. A não ser que ele é doente, que consegue de casa. Ajuda ele. Mas nada substitui a presença. Sabe por quê? Porque Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio. Então ele está falando aí de você sozinho, não. Ele está falando de você como igreja. Amém? Então, eu não posso ser pelo Senhor e desprezar a igreja. Mas tem pregadores na internet falando o seguinte, Jesus tudo, igreja nada. Jesus é o noivo, aí você vai desprezar a noiva? Né? É a mesma coisa. Tem a minha esposa, se alguém não recebe a minha esposa na minha casa, não adianta fazer banquete, todo mundo está bem. Se a mamãe está feliz. Se a mamãe está feliz, todo mundo está feliz. É verdade. Né? É assim que funciona mesmo. Né? Agora vamos falar da graça de Deus. Não é um favor de Deus na nossa vida? Isso tudo não é produzido pela minha força, é pela graça do Senhor. Então qual que é o resultado da graça de Deus manifestando na sua vida? É aquele desejo intenso de você, que tem em você, em edificar a casa de Deus. Amém? Então como que eu amo a casa de Deus? É preocupando com o crescimento da igreja. Né?
Olha, lá em Marcos capítulo 16, e eu fico vendo sobre a vida de Jesus, né? Não existe ninguém em tão pouco tempo que fez tantos milagres como Jesus. Você vê que o ministério de Jesus durou 3 anos, né? Mas Jesus, como homem, você não existe personagem nenhum do mundo que em pouco tempo fez tantos milagres como Jesus. Porque a Bíblia fala que todo mundo que chegava doente perto dele era o quê? Curar. Então, como eu estou lendo o livro de Marcos, eu fico só olhando, vou chegar amanhã no capítulo 16, aquele ali é meu alvo. E lá fala, que em meu nome vão fazer o quê? Expulsar demônios, o que mais? Curar enfermos, né? Agora, eu quero isso na minha vida, você não quer? Amém. Né? Bater a mão na cabeça da pessoa e ele está com a enfermidade foi embora, isso é muita glória de Deus. Agora, tem que valorizar a salvação da pessoa, porque ele é curado, mas não é salvo, ele vai para o inferno são. Mas nós queremos que a cura também seja física, mas principalmente também o espírito seja regenerado. Amém? Então Davi no Salmo 27:4, ele fez a seguinte oração: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Não tem jeito uma pessoa dessa, não sei se é do coração de Deus, não. Ele quer morar na casa de Deus para contemplar a beleza do Senhor. Agora, nós não chegamos nesse nível que está lá, pelo menos eu quero ficar só junto com a igreja. Eu não vou falar tudo que acontece isso comigo. Agora, o grande dilema que acontece é as pessoas seguintes: qual que é a prioridade? É assim? É Deus em primeiro lugar, família em segundo, igreja em terceiro, ou igreja em segundo, família em terceiro? Igreja em segundo. Pois eu vou falar com você, não preocupa com isso não. Você sabe por quê? Porque às vezes, dependendo da situação, a família tem que ser atendida primeiro. Agora, dependendo da situação, a igreja tem que ser primeiro. Então eu não posso radicalizar e falar assim: Deus em primeiro lugar, você não questiona. Igreja em segundo, família em terceiro. Não, porque às vezes na hora do culto, o parente de Deus ficou doente, você tem que cuidar dele. É verdade. Então é o contexto que vai mostrar o momento, qual deve ser a prioridade. Se é a igreja, se é a família. Não é estabelecer, esse é o primeiro sempre e esse é o segundo. Amém? Amém. Agora, que o coração com a casa de Deus, que é a igreja, amando, para quê? Eu quero contemplar a beleza do Senhor, né? Vamos cantar só aquele pedacinho, pastor Anderson, né? E os demais vão acompanhar a gente, que é a beleza de Cristo. Os mais novos, acho que nem sabem o que é isso. Você deve conhecer. Beleza de Cristo se Deixa em mim toda a sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina. Beleza de Cristo se veja. Mas segundo Coríntios 3,18 fala que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Quer dizer, o que é contemplar o Senhor? É meditar nele. Tudo que você medita no Senhor Jesus, você está recebendo transformação na sua vida. Porque nós estamos cada vez mais parecidos com Ele. Amém, irmãos? Então essa beleza de Cristo tem que ser vista na nossa vida. Agora, eu só vou transmitir essa beleza se eu gastar tempo com Ele. Porque as pessoas vão ver você diferente e vai falar assim: com quem você tem andado? Né? Aí você vai falar: eu tenho andado com Ele, os reis. Por isso você tem visto muita diferença na minha vida. Então não é andar com fulano ou beltrano, porque eu estou contemplando a beleza do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então fala assim: Davi amou a presença de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que Davi tenha amado a presença de Deus, a arca de Deus, que é a presença, Saul não valorizava. Não valorizava tanto a arca de Deus, que ela não estava mais lá na tenda, onde era o lugar de culto. Certa vez, os filisteus roubaram a arca e transportaram ela de qualquer maneira. Mas não aconteceu nada com eles naquele momento, porque também eles
eles roubaram a arca, mas quando colocou a arca lá no templo de Dagon, a estátua de Dagon caiu despedaçada diante da arca, porque é a presença de Deus. Aí o que aconteceu? Eles foram atacados por hemorroidas, por causa da arca. Aí eles vão tirar essa arca daqui, entendeu? Então colocaram a arca numa carroça e colocou as vacas e os bezerrinhos novos. Então significa o seguinte: a arca estava na carroça, mas a vaca tinha que seguir o quê? Os bezerrinhos novos. Mas foi tão sobrenatural de Deus que as vacas ignoraram o instinto e foi berrando até ir para o campo de Israel, porque foi algo sobrenatural. Aí chegando lá, onde nós vamos colocar essa arca? Na casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Aí Davi falou: eu quero trazer essa arca para a casa de Deus. Então ele foi até lá buscar a arca, entendeu, Tiago? Só que ele colocou a arca na carroça, mas ele não procurou saber quais foram as orientações que Moisés havia dado, como transportar a arca. Então veio o banco, tudo. Só que o boi tropeçou e Uzá, que é filho de Abinadab, colocou a mão, morreu na hora. Aí Davi ficou assustado: peraí, eu não quero saber dessa arca não, vamos devolver. Só que Uzá significa força. Então Uzá usou a mão para poder segurar a arca. Por que ele morreu? Porque ela não era segurada pela força. Não era segurada pela força. Mas ele morreu. Mas presta atenção, ele devia ter uns 20 e poucos anos. A arca ficou na casa dele quantos anos? 20. Então você imagina lá Abinadab: cuidado, menino, você não encostar nessa arca. Eles cresceram lá. Só que a arca na casa dele virou uma coisa comum. Passou a não valorizar. Então a mesma coisa, nós nunca devemos tornar as coisas de Deus comuns, não. Sempre valorizar as coisas de Deus. Aquela arca ficou 20 anos lá, e você não quer falar que Abinadab ficou rico por causa daquela arca, não. Mas só que Davi viu que Uzá morreu, Davi pegou: não vou transportar mais essa arca não. Já morreu um, o que vai acontecer? Aí sim, o que acontece? Fulano, você vai levar a arca para sua casa? O que eles acham? Ele viu que quando encostou a mão nela, morreu. Aí ninguém está pensando assim: vou na minha casa, eu tenho menino pequeno, que fica correndo para lá e para cá. Vai que esse menino encosta na arca. Você está entendendo? Aí quer dizer, não estava aparecendo voluntário. Mas sabe o que aconteceu? Apareceu Obed-Edom. E a arca foi para a casa de Obed-Edom. Então, ficou lá 3 meses só. E a Bíblia fala que Obed-Edom ficou rico. Aleluia. Aí Davi estava lá para ele: o que está acontecendo? Eu quero a arca de volta. Aí ele foi ler todas as recomendações como transportar a arca. Não podia pegar nela. Quem podia transportar a arca eram só os levitas. E mesmo assim, tinha que colocar um varal na arca e colocar no ombro. Não ia ficar pegando nela não. Aí o que Davi fez? Então vamos fazer direitinho agora. Então a distância devia ser 12 quilômetros. Que tinha que era o trânsito. Mas de 6 em 6 passos, ele tinha que parar e fazer um sacrifício. Agora você imagina quando o boi não foi morto. De 6 em 6 passos, e o percurso era 12 quilômetros, mas agora ele aprendeu: a arca não pode ser transportada de qualquer maneira. Mas ela ficou só 3 meses na casa de Obed-Edom. E ele viu que a casa de Obed-Edom foi abençoada. Agora, por que a casa de Obed-Edom foi abençoada? Eu quero falar para vocês o seguinte: o nome Obed significa servo. O nome Edom significa vermelho. Então fica meio esquisito: servo do vermelho. Mas se você for pegar uma raiz do nome de Edom, você vai chegar lá em Adão, né? Adão é vermelho, né? Mas você vai chegar sangue. Então você traduzindo o seguinte: servo do sangue. E o sangue aponta para o Senhor Jesus. Então tudo resumiu o seguinte: quando você valoriza a pessoa de Cristo, você terá bênçãos maravilhosas na sua vida e a presença de Deus vai manifestar. Então, servo do sangue, nós somos servos do sangue. Eles carregaram a arca, não é isso? Que é a presença de Deus.
a arca aponta para Cristo. Nós também, como servos de Deus, nós somos os Obed-Edoms que transportamos o campeão sobre os nossos ombros. E quem é o campeão? É o Senhor Jesus. Agora o dia vai ser maravilhoso mesmo. Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras e todo olho o verá. Do mesmo jeito que ele foi embora, vai voltar. Amém? E nós estaremos junto com ele. Então nós somos aqueles que sustentamos o testemunho. Qual é o testemunho? Da obra consumada naquela cruz. Então nós estamos valorizando a arca da aliança. Nós estamos valorizando a presença do Senhor. Amém, irmãos? Então todas as coisas vão concorrer a nosso favor, porque nós estamos valorizando a presença. E essa presença aponta para o Senhor Jesus. Então por isso que a Bíblia fala, tudo é por Ele, para Ele e por meio dele. Amém? Então nesse momento, para a gente estar lembrando quem é o centro, é que nós vamos celebrar a